Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar nessa aula a respeito das teorias sociológicas sobre o Estado. Vai ser o nosso tema de hoje, né? As teorias sociológicas sobre o Estado. Na passada nós falamos sobre o Hobbes, o Locke e o Rousseau nessa ordem para tratar da questão do Estado, né? Mas aquela aula estava mais ligada a uma tentativa aí de fazer essa compreensão geral aí a respeito do Estado, né? E aí ele pegava um pouco da filosofia, só que a nossa área aqui, nosso entendimento aqui tem que ser a partir da sociologia. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as teorias sociológicas deste assunto. Antes de mais nada, pessoal, é importante nós fazermos aqui alguns lembretes a respeito da questão do Estado. Quando a gente fala de Estado aí com E maiúsculo, a gente está falando de toda a máquina pública existente na sociedade, né? Então, tudo aquilo que existe de público, né? Tudo aquilo que existe de poder aí mantido sobre a sociedade é o Estado. Quando nós falamos, por exemplo, aí dos três poderes, quando nós falamos aí de todos os serviços públicos, quando nós falamos de tudo aquilo que envolve a questão aí daquilo que não é privado, é a questão aí do Estado, né, da coisa pública. O Estado só existe porque nós o mantemos com os nossos tributos, né? Então a questão aí das taxas e impostos, né? Então os impostos, eles se diferem aí da questão das taxas simplesmente porque os impostos eles vão ser revertidos para algum serviço diretamente, né? Então, pelo menos em teoria ali, existem os impostos que são revertidos para a educação, outros para a saúde, outros para a questão aí da manutenção das rodovias e por aí vai. Agora as taxas, não, as taxas elas vão eventualmente depois poder também ser utilizadas em algum serviço, mas elas não têm uma destinação direta, né? O que acontece aí é que o Estado existe porque nós o mantemos. Falamos aí de Estado, pessoal, com E maiúsculo é diferente de Estado com E minúsculo, fica muito claro. Então, o Estado com E maiúsculo, pessoal, é toda essa máquina aí que nós estamos falando, né? Tudo isso aí envolvendo serviços, tudo isso envolvendo os poderes, tudo isso envolvendo aí essa esfera toda aí, a pública. Enquanto o Estado com E minúsculo é a circunscrição, ou seja, assim, a divisão territorial que existe, né, entre os próprios estados, né? Quando nós falamos aí de Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado da Bahia. Então, Estado aí é diferente, né, quando a gente fala com E minúsculo do que quando a gente fala com E maiúsculo. Tá? Aí esses lembretes iniciais. Agora a gente vai falar sobre as teorias clássicas da sociologia sobre o Estado, né? Então, o primeiro que eu vou falar aqui para vocês é sobre o Karl Marx. O Karl Marx aí, que foi um grande pensador do século XIX, né, no que seria hoje a Alemanha, foi um pensador aí bastante importante, mas aqui a gente vai focar na questão do Estado. Para o Karl Marx aí, de forma geral, o Estado é o fruto do domínio de uma classe sobre a outra, né? Então, ou seja, para o Karl Marx, uma classe social, quando chega ao poder, ela vai dominar o Estado e vai usar o Estado com todo o seu aparelho ali de leis, todo o seu aparelho ali envolvendo a justiça, por exemplo, para manter esse domínio de classe. O exemplo que nós temos é o seguinte: o Estado moderno, pessoal, ele é fruto da dominação burguesa. Então, a burguesia conseguiu vencer a nobreza aí na questão da luta de classes, né? Durante séculos aí essa luta foi acontecendo, usar o Estado aí tanto para solidificar essa vitória contra a nobreza, como também para manter o domínio sobre o proletariado, que é a classe que começa a crescer aí com o domínio da sociedade burguesa, né? Então o capitalismo ele traz esse conflito de classes que é entre a burguesia e o proletariado. Então a burguesia ela usa o Estado para manter esse domínio nas relações de classe com o proletariado. A gente poderia até pensar em outro exemplo aqui, na visão aí do Karl Marx, se o proletariado conseguisse fazer a sua revolução, ele teria que usar numa fase inicial o Estado para manter ali a questão da derrota da burguesia, né? Então a burguesia ela teria que se acostumar ali com a sua derrota, e isso seria como? Através aí do domínio do proletariado numa fase inicial sobre o aparelho de Estado. A revolução, aí, segundo o pensamento do Marx, ela vai estabelecer, em primeiro lugar, esse domínio do proletariado utilizando o aparelho de Estado e depois, quando a sociedade já estivesse ali completa na sua fase de transição, que seria esse momento aí de domínio do proletariado sobre o Estado para manter a burguesia ali dominada, né, aí nós teríamos depois a eliminação do Estado, né? Então, aí nós teríamos o comunismo, né? Então, o comunismo ele pressuporia o fim do Estado nas relações. Acontecer as revoluções no século XX, o Estado não foi destruído, ele não foi abolido, né? Então o Estado ele permaneceu, por questões históricas, muitas vezes ali pela questão da defesa dos países que faziam
as revoluções, para manter o seu poder, então, para manter as suas sociedades ali existindo, eles precisavam lutar contra o capitalismo, e aí, por isso, não vão abolir o Estado, né? Porque eles precisavam, por exemplo, das forças armadas para manter as suas sociedades socialistas funcionando, né, e existindo. A gente faz essa separação, né? Então, o que o Marx pensou lá no século XIX não é a mesma coisa, nesse sentido aí, o que fizeram no século XX, né? Então, é importantíssimo a gente fazer essa separação. O Émile Durkheim, que também é do século XIX, já vai ter uma visão diferente da que o Karl Marx tinha a respeito do Estado. O Émile Durkheim, pessoal, o Estado é um instrumento da organização social. A gente tem que entender, pessoal, que para o Durkheim, o que é importante aí é a questão da coesão social. Social, pessoal, é aquilo que mantém a sociedade em ordem, né? Durkheim, a sociedade, para funcionar, não pode cair no estado de anomia. O estágio de anomia, pessoal, é o estágio onde nada mais tem uma coesão, né? Então, para o Durkheim, as instituições servem para manter a coesão social, né? Então, as relações entre as pessoas, elas vão se desenvolver de uma forma mais harmoniosa se o Estado existir. Por quê? Porque o Estado vai garantir essa coesão, porque o Estado é uma grande instituição que vai manter as outras instituições, né? Então, as instituições, elas são importantíssimas para que a sociedade continue funcionando de forma coesa, e o Estado está dentro disso. Então, esse pensamento que a gente precisa ter quando leva em conta aí a questão do Estado no pensamento do Durkheim. Para ele, pessoal, diferentemente do Karl Marx, né, que via o Estado como um instrumento da luta de classes, para o Émile Durkheim, o Estado é um instrumento da organização social, necessário para que a sociedade funcione de forma harmoniosa, sem cair no estado de anomia. Não confundir, pessoal, a palavra anomia com anomalia. Tá? Anomia é essa questão específica aqui que a gente está falando sobre a questão do funcionamento da sociedade, ou seja, quando ela não perdeu ainda a sua organização. Anomalia é outra coisa, né? Anomalia tem a ver com a questão, às vezes, de algo inesperado. Anomalia é algo irregular, né? Sim, pessoal, nós vamos falar sobre o Max Weber. Max Weber que estudou a obra do Marx, né? Max Weber, o Estado, ele é fruto da necessidade de uma organização racional na sociedade. Tá? Então, por que surge isso? Isso, pessoal, porque o capitalismo ele vai se tornando cada vez mais complexo. Então, para a questão da sociedade poder ter uma regulação dessa complexidade do capitalismo, é necessário aí que se faça essa organização racional. Então, por isso, a necessidade do Estado. O Estado, ele detém o monopólio legítimo da força, né, da violência. Por quê? Porque o Estado é o único que pode aplicar a violência contra aqueles que não estão seguindo as leis, né? Então, o Estado age porque ele vai manter as leis funcionando, né? Então, a violência do Estado é justificada aí no pensamento do Weber. Pessoal, para o Weber é necessário ter claro isso daí, de que o Estado, ele surge da necessidade aí dessa complexidade aí das relações capitalistas acontecidas na história moderna e história contemporânea, tá? Então, o Estado acompanha esse desenvolvimento, né? Ele vai aí criar o aparato para que essa sociedade seja organizada. Se dá através das leis e do sistema jurídico. E aí vem o monopólio da violência. Enquanto é isso daqui, na próxima aula a gente continua. Então é isso, obrigado.